O CNJ Entrevista começa agora e você vai acompanhar os assuntos da justiça que impactam no seu dia a dia em um bate-papo com personalidades do mundo jurídico. Você sabe o que é e como funciona o Tribunal do Júri? Instituído no Brasil desde 1822 e previsto na Constituição, esse tipo de tribunal julga crimes dolosos contra a vida e a decisão final vem da vontade popular. Interessante, né? Saiba mais na reportagem que preparamos para você. São muitos os casos que vão parar no Tribunal do Júri. De acordo com o diagnóstico das ações penais de competência do Tribunal do Júri, estudo produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, tramitam no Brasil 185.898 ações penais de competência do júri. Ainda de acordo com a pesquisa, a condenação ocorre em 48% dos casos decididos. O levantamento mostrou também que as absolvições ocorrem em 20% dos julgamentos, enquanto em 32% das decisões há a extinção da punibilidade, quando ocorre a morte do réu ou a prescrição do crime. Mas que tipo de crimes devem ser julgados pelo Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele está previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então ele vai julgar homicídio, tentado consumado, vai julgar também instigação, auxílio ao suicídio, o aborto e o infanticídio e outros crimes conexos a este. Então, a Constituição Federal entendeu que nesses crimes que são mais graves, que geram um abalo dentro da sociedade, que quem deve julgar esses crimes não é um juiz togado, mas sim o Tribunal do Júri, formado por pessoas daquela comunidade que foi abalada em razão desse crime. Nestes casos, o réu não é julgado pelo juiz, mas sim por um grupo de pessoas, uma participação direta do cidadão no poder judiciário. No entanto, é o juiz que determina a pena. Os jurados vão dizer se o acusado deve ser condenado ou absolvido, eventualmente se vai haver uma desclassificação para um outro crime. Os jurados também analisam as qualificadoras, as causas de aumento e as causas de diminuição e após os jurados fazerem a votação, se o acusado é condenado, se é culpado, isso acontece a votação através de quesitos previamente formulados. Então, uma vez encerrada a votação dos jurados, o juiz se recolhe ao seu gabinete, faz a sua sentença, volta ao plenário e lê, dentro do plenário, lê a sua sentença. O que o juiz faz na sentença? Com base na decisão, que é soberana dos jurados, o juiz fixa a pena. Ao todo, 25 pessoas formam o júri. Desse total, 7 são sorteadas para compor o conselho de sentença. E são elas que vão decidir se o réu é culpado ou inocente. Tanto a defesa quanto a acusação e o Ministério Público podem recusar até 3 jurados sem a necessidade de justificativa. Para ser jurado, é necessário ser maior de 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar em dia com a Justiça Eleitoral e prestar o serviço gratuitamente. Caso não atenda a esses requisitos, o cidadão pode ser impedido de compor o Tribunal do Júri quando, por exemplo, tenha parentesco com o acusado e tiver manifestado prévia disposição em condenar ou absolvê-lo. Também não é permitida a participação de jurados surdos, mudos, cegos e inimputáveis, que possuam doença mental. O estudante José Luiz conta que ficou apreensivo ao ser convocado para participar de um julgamento como jurado. Passado o susto e o julgamento, percebeu que é um aprendizado. Para mim é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, porque você vê o trabalho dos promotores, o trabalho do juiz, o trabalho dos advogados de defesa e acusação, que a gente que gosta da área acaba se entretendo e acaba levando isso como experiência futura. Ele explica que a participação do jurado é uma importante contribuição para o judiciário e para se fazer justiça no país. Para ele, é um trabalho de muita responsabilidade. Estava analisando, no direito americano não existe dúvida. Na dúvida você não condena o réu. Aqui no Brasil é diferente. Se você tiver 4 votos de 7, o réu já é condenado. Então, para a gente tem que pensar muito bem, analisar todos os fatos, ver todas as provas, é muito difícil, entendeu? Fica aquela pontinha às vezes, mas a gente tem que seguir às vezes a razão do que é a emoção, né? Para aprimorar o funcionamento do Tribunal do Júri, o CNJ reuniu juízes de todo o país. E nós vamos conversar sobre isso agora com o conselheiro do CNJ, Arnaldo Ocepian Júnior. Primeiro, quero agradecer pela presença aqui no programa CNJ Entrevista. Eu gostaria, conselheiro, que o senhor fizesse uma abordagem dessa preocupação do CNJ
com o Tribunal do Júri? Eu acho que é importante nós fazermos aqui, inicialmente, uma abordagem para o telespectador, porque o CNJ e de que forma o CNJ se preocupa com a questão do Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri é o tribunal que tem por competência julgar os crimes dolosos contra a vida. E o Brasil é um país que se mata muito. Então o CNJ, e eu cheguei aqui em 2016, em 2015, em setembro de 2015, já de plano me envolvi na questão daquilo que era chamado da Semana do Júri, ou seja, uma prática que o CNJ desenvolvia de uma vez por ano implementar os julgamentos pelos plenários dos tribunais do júri espalhados pelo Brasil. E isto começa em 2014 e dando ênfase, portanto, ao interesse do judiciário brasileiro em ver os processos serem julgados com mais rapidez e em grande quantidade. Claro que respeitadas as salvaguardas constitucionais, com o exercício da ampla defesa, porque ninguém aqui pensa em se sobrepor aos trâmites legais, né? Os trâmites processuais. Então o CNJ começa com a Semana do Júri, em 2016 passa para o mês do Tribunal do Júri e começa a trabalhar sempre na perspectiva de fazer com que o número de homicídios no Brasil caiam. Mas como caiam? Se esse não é um trabalho preventivo, mas esse é um trabalho pedagógico. Na medida em que eu tenho um homicídio praticado, julgado com celeridade, e se revelada a culpa, o cidadão for encarcerado, isso tem um efeito pedagógico para toda a população, ou seja, a punição é efetiva, a punição será célere e, além disso, o nosso Código Penal, que é de 40, já estabelece que a vida é o bem primeiro a ser protegido, tanto que os crimes dolosos contra a vida estão no título 1º do Código Penal brasileiro. Ou seja, a preocupação não se volta apenas para dentro do tribunal. Primeiro, contribuir para que, de forma pedagógica, o número de homicídios diminua em território nacional. Segundo, que os processos sejam julgados nesta segunda etapa, porque não sei se é do conhecimento do telespectador, mas no rito procedimental do Tribunal do Júri o processo segue em 2 fases. Então fazer que esta fase, a fase de plenário, seja mais intensificada. Nós tivemos, e eu aqui trouxe uma cola, no ano de 2018, no mês do Tribunal do Júri, que foi em novembro, nós tivemos 3.469 sessões realizadas no Brasil, o que foi um número bastante significativo, né? Foi o segundo número nessa jornada de 5 anos, porque veja que muitas vezes você tem problema de comparecimento de jurados, isso muitas vezes obriga ao desfazimento daquela sessão e o chamamento de uma nova. Então nós ficamos bastante entusiasmados com o que esta política pública desenvolvida pelo CNJ e implementada com muita energia pelo ministro Dias Toffoli tem produzido até aqui. Conselheiro, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo, já já nós estaremos de volta com o CNJ Entrevista, hoje conversando com o conselheiro Arnaldo Ocepian Júnior, falando sobre o Tribunal do Júri. Até já. Estamos de volta com o CNJ Entrevista, hoje conversando com o conselheiro Arnaldo Ocepian Júnior, falando sobre o Tribunal do Júri. Conselheiro, gostaria que o senhor falasse dessa grande dificuldade que é as diferenças da atuação do Tribunal do Júri, por exemplo, nos estados, e talvez ainda que essa diferença ainda agrave um pouco mais quando ela vai para o município, né? Olha, primeiro dizer que o Poder Judiciário brasileiro é um Poder Judiciário que talvez um dos que mais trabalhe no mundo. Nós somos quase 18 mil juízes, e o juiz brasileiro trabalha muito. E o Brasil é um país que tem 27 unidades na nossa federação. E você tem federações que vivem problemas de carência de mão de obra, que, portanto, faz com que o magistrado tenha que se desdobrar para muitas vezes dar conta daquela quantidade de processos que ele tem para enfrentar. E é uma ilusão acharmos que o magistrado de todas as varas, ele atua de forma especializada numa única matéria. Isso acontece nos grandes centros. Então, ali na cidade interior de um estado menos aquinhoado
sob a perspectiva orçamentária, o judiciário sofre as consequências. Consequentemente, não é possível que nós tenhamos julgamentos em quantidade desejável, né? Fazendo com que você tenha, muitas vezes, passando para a população aquela impressão de impunidade, que o crime compensa e que o homicídio pura e simplesmente cai no esquecimento. Eu diria que o Poder Judiciário ou o magistrado que está lá na linha de frente, ele é um abnegado, ele está em campo para exercitar a jurisdição. Mas o Brasil é um país de contrastes, né? Então nós não podemos comparar a realidade de São Paulo, que sempre precisa ser aperfeiçoada, com a realidade de um estado menos favorecido. São Paulo é um polo industrial, consequentemente as receitas são maiores, são mais robustas, eu consigo equipar o judiciário de forma mais adequada. Então esta é uma realidade. E o que cabe ao CNJ fazer? Equalizar essas dificuldades. Então, detectando, e o Justiça em Números faz isto anualmente, as carências e procurando dialogar com as cortes, respeitada a autonomia de cada uma delas, buscando soluções, buscando formas de otimizar a prestação jurisdicional. E esta ação do Tribunal do Júri tem esta preocupação. Veja que nós tivemos uma reunião em São Paulo, dia 3, da comissão que discute avanços no normativo, né, na legislação que cuida do Tribunal do Júri, procurando dar ao Tribunal do Júri maior celeridade, simplificando o procedimento, de modo que nós possamos, desta forma, fazer com que o Judiciário, nacionalmente, possa cada vez mais prestar a jurisdição, não só nessa área, mas nós estamos cuidando do júri de forma mais célere, de forma mais efetiva, trazendo para a população uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade. Ou seja, é um contributo para que a sensação de segurança tão desejada seja resgatada no seio da sociedade brasileira. Conselheiro, a sociedade em geral tem uma boa visão da atuação do Tribunal do Júri no país, né? E não necessariamente porque ela condena mais ou absolve menos, ou o contrário, não é o caso. É simplesmente a sociedade tem uma boa percepção pela atuação. Uma das grandes preocupações é quando, por exemplo, o processo caminha, em alguns casos até num tempo, uma expectativa boa, mas lá na frente ele é anulado, por exemplo, às vezes por questões, né? Mas essa sua pergunta, essa sua reflexão é muito presente e nos preocupa muito. Por quê? Porque no Tribunal do Júri a possibilidade de surgir uma nulidade absoluta é muito grande. Então o magistrado tem que ser muito cuidadoso nas intimações, no corpo do jurado, na juntada de documento, daquilo que vai ser arguído em plenário, enfim, precisamos simplificar, né, para que nós não tenhamos em grande quantidade a anulação de sessões de julgamento, fazendo com que o processo seja novamente refeito, retardando a palavra final do judiciário sobre a culpa ou a inocência de alguém. E mais, como é um julgamento colegiado, há que se discutir também o quanto imperativo é a sentença de primeiro grau. Há quem propõe até a hipótese de condenado em plenário, o cidadão já sai conduzido para o cárcere, independentemente da possibilidade de ele recorrer, porque se a ideia da prisão e hoje daquilo que o Supremo Tribunal Federal ainda entende que a prisão em segundo grau é algo factível, na medida em que foi um colegiado que julgou, o Tribunal do Júri, quem julga são 7 jurados, é verdade que juízes leigos, né, na condição de juízes leigos, mas é um julgamento colegiado. Então há quem sustente também este encaminhamento como forma de dar mais efetividade e, mais ainda, né, ter um efeito pedagógico perante a sociedade, que muitas vezes não compreende quando o cidadão foi condenado em plenário e sai pela porta da frente acompanhando os familiares da vítima, né? Conselheiro, quero aqui lhe agradecer pela presença no CNJ Entrevista. O Tribunal do Júri é sempre um assunto bastante palpitante, né? Bastante instigante mesmo. Então quero lhe agradecer. E eu que agradeço a oportunidade de falar com os seus telespectadores. E o CNJ Entrevista fica por aqui. Lembro que a estreia do programa vai ao ar na quarta-feira, às 7h30 da noite, e também tem as reprises. Na quinta, 7h15 da manhã, no sábado, 5h15 da tarde e no domingo, 6h15 da manhã. Obrigado e até o próximo encontro.